O teu mal é subestimar o Mirassol. O teu mal é a soberba. Não, se eu colocar o mistão reservão contra o Mirassol, eu vou ganhar o jogo lá no Maião fácil. Mal ele sabia que ia tomar mais uma tapa na cara, de mão aberta, logo 5, tapa indo, tapa voltando. O Mirassol atropelou, humilhou, escrachou com a cara do Bahia ontem e aplicou nada mais, nada menos do que 5-1 no Maião. O recorte do Mirassol, debutante na competição, é 4-1 no Grêmio, humilhou o Grêmio, venceu do Corinthians, venceu do São Paulo, venceu do Santos, venceu do Ceará no Castelão, venceu do Vasco, venceu do Fortaleza no Castelão e aplicou 5-1 no Bahia ontem, fora o olé, olé, olé. O Mirassol nesse momento é o sexto colocado com 35 pontos. Posso ir além? O Mirassol tem o segundo melhor ataque da competição, só ficando atrás do Flamengo. Vou além, viu? O Mirassol tem 2 jogos a menos em relação ao São Paulo e tem 3 pontos a mais. Vamos supor que o Mirassol vence esses 2 jogos a menos. A distância que está em 3 pontos pode subir para 9. E aí fica a pergunta, o Mirassol caminha a passos largos para uma Libertadores da América? Aparentemente sim, pelo futebol na média que pratica e pela consistência de resultados. O Mirassol ele só perdeu mais jogos do que o Flamengo, gente. E sabe o que é o mais absurdo? O Mirassol não gastou 5 milhões de reais no mercado. O Botafogo gastou mais de 600 milhões de reais em 2025. O Botafogo tem a mesma campanha do Mirassol, ou melhor, o Mirassol tem a mesma campanha do Botafogo, 35 pontos, tem 35 gols marcados. É inacreditável. O Flamengo gastou milhões e milhões também. Só o Flamengo gastou 277 milhões de reais. Se você for pegar o Flamengo nos últimos 3, 4 anos, é mais de meio bilhão. O Palmeiras, que gastou 700 milhões de reais, o Palmeiras tem 28 gols marcados. O Mirassol tem 35. O Mirassol, ele é uma tapa na cara de todos os clubes do Brasileirão nesse momento. Em relação a investimento, gestão e o trabalho de Rafael Guanais. Dá para se afirmar que o melhor trabalho na Série A é o de Rafael Guanais. Diante da limitação de grupo que tem, com Lucas Jamon na lateral direita, João Vitor na zaga, King Naldo na lateral esquerda, Walter no gol, Danielzinho, Gabriel lá no meio campo, Chico da Costa, Negueba, Edson Carioca. Velho, você afirmaria no início do campeonato que o Mirassol seria o saco de pancadas, o lanterna e o distribuidor de pontos. Pois bem, o Mirassol tá atropelando todo mundo. Não perdeu um jogo ainda no Maião. É bizarro. São as estatísticas do Mirassol que elas vão muito na contramão do esperado por todo mundo na Série A, pô. O Mirassol, ele tá dando a tapa na cara da sociedade na Série A. Tapa indo, tapa voltando. E o Bahia ontem tomou de 5. O Bahia gosta de tomar goleadas, né? Já tomou de 6 do Sport na era Grupo City e agora tomou de 5 do Mirassol em pleno Maião. Posso puxar aqui a pauta para o Sport? Olha isso aqui, realidades opostas. O Sport investiu pesado. Foram 61,9 milhões de reais em reforços só em 2025. Mas o retorno foi quase nulo. Apenas 3 pontos e a lanterna do Brasileirão. Essa matéria lá no dia 25 de julho, né? O Sport hoje tem 10 pontos. Não mudou muita coisa não, continua na lanterna, irmão. Já pro outro lado, o Mirassol só gastou 3,3 milhões de reais. Mas faz uma campanha absurda, 21 pontos e a 7ª colocação. Atualiza aí a tabela, o Mirassol é o 6º colocado com a mesma pontuação do 5º e a 1 ponto do 4º, que é o Bahia. É inacreditável. O Mirassol não perdeu um jogo no Maião. Muito pelo contrário, atropelou quase que todo mundo. Venceu de todos os nordestinos. Aplicou 5 no Bahia, venceu de 1-0 do Sport, venceu do Ceará e do Fortaleza, um por 2-0 e o outro por 1-0. E venceu do Vitória também. Aliás, empatou com o Vitória, né? 1-1. Bizarro, cara. E o Sport é o lanterna com 10 pontos. Realidades opostas, em quanto dinheiro gasto em lixo, né? Sim, em jogadores horrorosos. Mas por que o Mirassol tem essa campanha absurda e o Sport tem uma campanha tão ridícula e tão patética, a pior campanha do Sport na era dos pontos corridos? Primeiro, o Mirassol tem um presidente e tem uma diretoria que entendem o mínimo e o básico de futebol. O Mirassol, quando percebeu que o trabalho lá no início da temporada do treinador não estava funcionando, Barroca demitiu o Barroca o mais rápido possível e contratou Rafael Guanais. Enquanto isso,
O Sport estava vendo o trabalho de Pepa se afundando, não funcionando durante toda a temporada, durante todo o início de temporada, e demoraram demais para demitir Pepa. Foram demitir na 7ª rodada. Não era nem para ele chegar no Campeonato Brasileiro, velho. Mas se era para ter chegado, era para ter sido demitido contra o Bragantino, no 1-0 na Ilha do Retiro. E essas 3 rodadas faz diferença, afundaram ainda mais o Sport na Série A. Depois disso, o Sport contratou o Inominável, um técnico pior do que Pepa, e o Sport se afunda ainda mais na tabela de classificação. Em contrapartida, o Mirassol tem um treinador chamado Rafael Guanais, que faz uma excelente temporada e que para mim é o melhor treinador da Série A nesse momento. É o treinador que extrai mais com o que ele tem. Isso são pontos cruciais. Enquanto isso, a diretoria do Sport contrata mal na maior parte do tempo e não contrata soluções, né? O Mirassol contratou Chico da Costa, que tem 5, 6 gols aí em 8 jogos. Só Chico da Costa tem basicamente quase que metade do número de gols do Sport inteiro na temporada. Na Série A, no caso. Chico da Costa tem 6 gols na Série A. Ou são 5 ou são 6 gols. O Sport tem 12. O Sport inteiro. O time do Sport todo tem 12, pô. Chico da Costa foi contratado tem 1 mês e meio, gente. É nesse nível de inteligência de mercado que o Mirassol conseguiu se destacar e o Sport não. Reinaldo Quignaldo tem 10 participações em gols. São 7 gols, 3 assistências. Quase o mesmo número de participações em gols que o Sport tem. Em gols que o Sport tem. É, meu amigo, não é mole não. Bizarro, a campanha do Mirassol é pra você aplaudir de pé. E um tapa na cara de Evandro de Carvalho. Não podemos esquecer dele. O que é que o danado do Mirassol tá fazendo na Série A? Tá fazendo história e caminha passos largos rumo à Libertadores. E o Bahia? A gente não pode deixar de falar do Bahia. Vamos pros gols da partida, tá, gente? Vamos pros gols da partida, que o Bahia tomou essa porrada, essa paulada com os titulares. Não foi o Bahia reservão lá no Maior, não. Vou até trazer aqui para vocês a escalação do Bahia na partida. O Bahia foi com Ronaldo no gol titular, Mingo, David Duarte, Arias e Juba. O quinteto titular. Azevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro. O trio de meio campo titular, já que Alexandre tá lesionado. E na lateral direita, Gilberto tá lesionado também. Eric Puga, Cauli e Lúcio Rodrigues. Cauli, uma piada, como sempre, foi substituído no intervalo porque não tá jogando nada há um bom tempo. É praticamente o trio de ataque do Bahia titular. A diferença é que teria o William José ali no ataque e aí flutua na direita, né? Às vezes é Ademir, às vezes é Kaique, às vezes é Cauli. Então existem flutuações. É um time basicamente titular do Bahia lá no Maião. E tomou uma sapecada de 5, com vaga para mais. Foi atropelado do primeiro ao último minuto. Com 2 minutos de jogo, Reinaldo cruza e já sai o primeiro gol do Mirassol. Um gol desviado aqui por João Vitor, que ninguém marcou ele na pequena área. Tomar um gol desse é bizarro, cara. 2 minutos de jogo, 1-0 Mirassol. Com 22 minutos de jogo, 2-0 Mirassol. Cruzamento na grande área e sozinho o Chico da Costa na pequena área, nas costas de David Duarte, faz 2-0. Inadmissível. Mais um gol do Mirassol. Esse aqui é um dos símbolos do Mirassol, tá, gente? Até o errado dá certo. Jogada pela lateral esquerda, Reinaldo dá o passe aqui. Aí Azevedo vai interceptar o passe, né? Ele dá a interceptação do passe, já dando passe pra Negueba, cara, dentro da grande área, finalizar e Ronaldo fazer a defesa. No rebote, Lucas Jamon faz o 3-0. Meu irmão, até o errado dá certo pro Mirassol. Eu assisti vários jogos do Mirassol nessa temporada. E até quando ele jogou muito mal, ele ganhou jogos. Ganhou do Ceará e do Fortaleza no Castelão jogando muito mal. Achou 2 gols contra o Ceará, vence o jogo. Achou um gol contra o Fortaleza, vence o jogo. Segura lá atrás o resultado, com o Walter fazendo milagre, gols perdidos de pênalti do Fortaleza. E ele segura o resultado. É impressionante, é surreal, cara. É surreal. 3-0 Mirassol, fora o vareio de bola. Segundo tempo, olha a tabelinha. Chico da Costa, domina no peito. Solta o passe para Negueba, tabelinha, entra na grande área. É o Barcelona, é a seleção brasileira. No bate-rebate, mais um do Mirassol. Cara, bizarro. 4-0, com vaga para mais. E veio mais. Daqui a pouco sai o quinto. É um atrás do outro, irmão. Cruzamento de Carlos Eduardo, finalização do Cristian Renato dentro da grande área para fazer 5-0. O Bahia depois diminui a vergonha, né, com o gol de Michel Araújo. Jogada de Jean Lucas, passe dele, Michel Araújo finaliza no ângulo ali praticamente para diminuir o 5-1. Que vergonha, hein, Bahia? Que vergonha. Não escapou de tomar uma goleada não, né? Proporcionalmente, dá para falar que esse 5-1 que o Bahia tomou do Mirassol é quase que igual ou até mais vergonhoso do que o 8-0 que o Vitória tomou do Flamengo. Porque assim, o Bahia investiu mais de 300 milhões de reais nos últimos 3 anos.
O Bahia tá no G4 da Série A. Tá pegando o Mirassol, que não tem nem 5% do investimento do Bahia, do Grupo City. Beleza, eu jogando no Miami, mas o time titular tava lá, irmão. Tomou de 6, de 5, aliás, com vaga para 6, 7, 8. O Vitória não, o Flamengo investiu só nesse ano quase 300 milhões de reais. O Vitória não investiu nem 10% disso, basicamente. A disparidade de elenco é muito grande. A disparidade de futebol apresentado também. Então, assim, talvez foi mais vergonhoso até do que o 8-0 que o Vitória tomou do Flamengo, tá? Mas como foi 5-1, não é uma das maiores goleadas da história do Campeonato Brasileiro, mas ainda assim foi vergonhoso, né? Foi vergonhoso. A maior goleada que algum clube sofreu foi o Vitória contra o Flamengo na era dos pontos corridos, né? Bom, cara, assim, massacre, vareio pro Bahia, péssimo, óbvio, né? Perdeu um confronto direto e nesse momento continua no G4 porque criou gordura, né, durante o campeonato, tem 20 jogos, só que pode sair a qualquer momento, né? Nesses 2 jogos a menos que tem, se vacilar, o Mirassol toma a vaga do Bahia e o Botafogo também. Enfim, abriu o olho em relação a isso. E pra quem achava que o Bahia era imbatível e ganharia de qualquer custo, de qualquer jeito, contra qualquer time, viu que não é essa cocada toda, né? E já acha que vai ser campeão da Copa do Brasil. Calma aí, irmão. Dá uma segurada, dá uma baixada de bola. Que o teu time não é que já é campeão da Copa do Brasil, nem tá na final não, né? Não tá nem na semifinal, ainda tem o jogo da volta contra o Fluminense, então cuidado, viu? Abriu o olho. Tamo junto, rapaziada. Abraço pra todos vocês. Deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.